Boa noite a todos. Vamos aos recados. Os estudos acontecem na segunda-feira, das 14 às 15h30 e terças-feiras, das 20 às 21h30. Nós temos novidades na casa. Estudo para jovens, nas terças-feiras, das 20 às 21h30. E evangelização de crianças de 6 a 10 anos e 11 a 20. Evangelização e área da família, sábado das 9 às 10h30. Todos são muito bem-vindos. Livraria Farol de Luz. Venha nos visitar e conhecer as obras espíritas. O livro do mês é a Boa Nova, esse que está exposto aqui. Com auxílio da psicografia de Francisco Cândido Xavier, o espírito Humberto de Campos apresenta 30 episódios relacionados ao Cristo e seus discípulos. Está vendo na livraria pelo preço de R$50. Projeto Irmã Ismael do Amanhã. Os itens expostos fazem parte do projeto, uma iniciativa para ajudar a construir a nova sede da nossa casa. Todos os itens estão em promoção. Cada compra é um gesto de amor e colaboração que ajuda a transformar esse sonho em realidade. Loja Brechó Irmã Cecília, ali do outro lado ali. Aqui cada peça tem uma história e cada compra ajuda quem precisa. Os horários segunda-feira e sexta-feira, das 14 às 20 horas. Terças-feiras, quartas-feiras, quinta-feira e sábado, das 14 às 18. As doações. Recebemos doações de segunda a sexta-feira, das 14 às 18 horas, e nos horários de palestras. Colaborem com nossas campanhas permanentes de auxílio aos irmãos necessitados, alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal e limpeza, e para os enxovais dos bebês, cotonetes, pomadas para assadura, sabonete, fraldas, todos os tamanhos. Lembrando que os itens devem estar dentro do prazo de validade. Nossas redes sociais: www.irmãoismael.org.br, Facebook, Grupo Espírita Irmão Ismael, Instagram, @Irmão Ismael Canoas, YouTube, Grupo Espírita Irmão Ismael. Vamos ver um trechinho então do Evangelho para nossa harmonização e reflexão. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. E sobre o ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai sobretudo a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem, mas, precisamente, esse sacrifício é que vos torna superior a eles. Se os odiasseis, como vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. Amá-los é a hóstia imácula que ofereceis a Deus, na área dos vossos corações, hóstia de agradável aroma, e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, e eu sei bem, porquanto durante a minha última existência terrena, experimentei essa tortura. Mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei de amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio à distância dele. Fénelon, Bordeaux, 1861. Queridos irmãos, vamos fechar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, primeiramente agradecendo por estarmos aqui, em Teu nome, Senhor,
buscando o amparo, te pedimos a presença de Jesus e que possamos deixar todas as preocupações lá fora, Senhor. Estarmos presentes, de corpo e alma, atentos à exposição do nosso irmão de boa vontade, a fim de que possamos nos harmonizar, nos preparando para o momento do passe. Querido Pai, querido amigo Jesus, te pedimos por todos aqueles que não puderam comparecer a essa reunião, que possam estar todos amparados. Nossos irmãos nos lares, num leito de dor, que possa, Senhor, ser visitado e amparado pelos nossos irmãos de luz. Que assim seja. Queridos amigos, hoje o nosso expositor é o nosso irmão Gustavo, estudante, trabalhador da nossa casa. Alô, oi. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, meus amigos. Coisa boa estar aqui sexta-feira e encontrar um amigo de infância que há muitos anos eu não via. Seja bem-vindo, meu amigo Rafael. Meus amigos, hoje a proposta é nós refletirmos, é nós falarmos um pouco sobre um tema que provavelmente muitos de vocês já viram em outras exposições. Hoje nós vamos falar e refletir um pouco sobre o homem de bem, mas com o viés olhando um pouco para o processo de transição planetária que a gente vem vivendo já há um bom tempo. Qual é o objetivo da nossa exposição hoje? É que nós possamos sair daqui refletindo um pouco se aquelas características que envolvem o homem de bem, elas já se encontram dentro de nós. Ou se é necessário nós mudarmos um pouco o rumo do nosso comportamento, o rumo da nossa vida para se enquadrar melhor nas questões do homem de bem que vai ser exposto aqui, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, baseado também nas obras de Kardec, baseado em obras póstumas e também baseado nos livros de Chico Xavier. Então a gente vai navegar um pouquinho por esse mundo. E diversas foram as exposições que vocês já devem ter visto falar do homem de bem, que aqui mesmo na casa outros expositores já falaram. E isso tem uma razão de ser. Isso existe devido à importância de que a gente pense um pouco mais profundamente nos aspectos que envolvem o que é ser um homem de bem. Para que isso nos toque de uma forma que a gente consiga mudar um pouco mais o nosso próprio comportamento. E Kardec já começa falando sobre o homem de bem, dizendo assim, abre aspas, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade, em sua maior pureza. O homem de bem se interroga a sua consciência, interroga seus próprios atos, e ele se pergunta se ele não violou alguma lei, se não fez mal a alguém, se fez todo o bem que ele podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil. O homem de bem se pergunta se ninguém tem nada contra ele. Enfim, ele se questiona se ele fez aos outros tudo aquilo que ele gostaria que tivessem feito com ele. Então nós podemos refletir que essa comunicação envolvendo o homem de bem, ela vem até nós buscando um pouquinho mais profundo nela,
ela chega até nós como uma espécie de ferramenta. Por que eu digo uma ferramenta que a espiritualidade nos entrega de graça? Porque nós temos, através da análise dos caracteres do homem de bem, tudo aquilo que nós precisamos ir à luta, tudo aquilo que nós precisamos buscar. Nós temos uma base do que é ser um homem de bem, e quando nós tomamos essa consciência da necessidade de melhora, nós começamos a buscar as características, que mais tarde eu vou elencar algumas para que a gente possa refletir. Então o texto e o estudo constante em diversas casas espíritas do tema o homem de bem, ele pode ser encarado que vem para nós como uma ferramenta, dizendo assim: olha, o que vocês precisam seguir para que vocês sejam felizes e para ajudar no caminho de vocês, está aqui, mastigado, para que vocês possam refletir sobre isso. Então, nos aprofundando um pouco mais, eu vou mencionar as que eu separei aqui. Um homem de bem, meus amigos, ele é justo, ele é caridoso e ele não pratica o mal. Um homem de bem, ele faz todo o bem possível e ele tem fé em Deus. Coloca os bens espirituais acima dos bens da terra, acima dos bens terrestres. Ele sabe também que os altos e baixos que todo mundo enfrenta na vida, as vicissitudes, as tristezas, as alegrias, as dificuldades, isso são provas e também são expiações. E ele aceita essas vicissitudes sem reclamar. Ele tenta se enquadrar da melhor forma possível para viver com essas dificuldades. Um homem de bem, ele sempre pratica o bem e ele faz o bem sem esperar absolutamente nada em troca. Fica feliz e alegre com o bem que consegue fazer ao outro. Da mesma forma, envolvendo os outros, ele pensa primeiro no próximo, antes de pensar em si mesmo. Da mesma forma, ele coloca o interesse dos outros antes dos seus. E nós sabemos muito bem da dificuldade que é fazer isso, dado ao nosso egoísmo. Um homem de bem respeita a convicção dos outros. Sempre a caridade é o seu guia. Não carrega ódio, não carrega rancor, não tem desejo de vingança. E junto a isso ele perdoa a todos os que lhe fizeram mal e prefere lembrar o que houve de bom, prefere lembrar o que houve de bem, tendo as boas características e não o ódio, não o rancor nem a raiva. Da mesma forma, ele é indulgente. Mas ele é indulgente porque ele também necessita da indulgência. E necessitando da indulgência, ele sabe muito bem do que Jesus falou. Aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra. E nós sabemos muito bem que isso não existe na terra. Isso não existe entre nós. Todos nós erramos, todos nós pecamos e precisamos da indulgência. Mas para que a gente receba essa indulgência, convém que a gente seja também indulgente. E isso é o que Kardec nos entrega no homem de bem. E vai mais um pouco ainda. Um homem de bem não se compraz em buscar defeitos alheios. E ele nem coloca esses defeitos em evidência. Mas, se a necessidade existe, ele procura sempre atenuar o mal e ressaltar o que tem de bom na situação. Além disso, uma questão que é muito importante, ele busca sempre o autoconhecimento para se tornar melhor no dia de amanhã. É o que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre a reforma íntima. Um homem de bem não busca se valorizar à custa dos outros. Bem pelo contrário disso, ele valoriza o outro, ao invés de se valorizar.
não se envaidece da mesma forma com a fortuna material que ele tem. Porque ele bem sabe que assim como ele teve a permissão para ter, através de Deus e através do seu trabalho, tudo que lhe foi dado também pode lhe ser retirado. E ele sabe disso. Não se envaidece com a fortuna. Além disso, ele usa. Mas um homem de bem, ele não abusa dos bens materiais e da riqueza que lhe foi dada. Ele usa com sabedoria, porque ele sabe, ele tem a percepção de que tudo o que é material aqui na terra foi dado para ele como um depósito, que depois ele vai precisar prestar contas disso. Como é que tu usaste a riqueza que eu coloquei nas tuas mãos? Então ele faz uso da forma correta do dinheiro, mas ele não abusa. Um homem de bem trata todos com bondade, com benevolência, porque ele tem a consciência de que somos todos iguais. E no final Kardec nos diz assim, abre aspas, estas não são todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce em possuí-las, já está no caminho que conduz a todas as outras. Então nós temos diversas características do homem de bem que nós podemos nos espelhar e buscar ir atrás delas. Porque também sabemos, através dessa mensagem, desse estudo, que indo através dessas, nós iremos alcançar as outras. Mas essa jornada, ela não é uma jornada que ela é fácil. Não é nada fácil. E ela exige muito de nós. Ela exige muita vontade do nosso ser. Ela exige muita vontade nossa para que a gente, em primeiro lugar, através da reflexão e do autoconhecimento, a gente perceba que errou, para depois nos tornarmos pessoas melhores. Mas nós recebemos auxílio sempre em relação a isso aí. E na questão 919, Allan Kardec começa a entrar um pouco mais profundo nisso, justamente para que ele tenha informação e possa nos passar depois, e para que agora a gente possa estar aqui debatendo sobre isso. Então, nessa questão 919 do Livro dos Espíritos, ele faz a seguinte pergunta: qual é o meio prático e mais eficaz de se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E é respondido para ele, muito direto, assim: um sábio da antiguidade vos disse. E vocês devem conhecer isso. Conheça-te a ti mesmo. Qual o meio mais prático de resistir ao mal? Conheça-te a ti mesmo. Mas como ficou uma resposta muito curta e muito direta, Kardec ainda fez um adendo nessa questão. Não ficou satisfeito, porque realmente falta conteúdo para que a gente possa entender um pouco mais. E ele pergunta, mas qual é o meio que o homem tem de se conhecer a si mesmo? Como que eu faço isso? E é nesse momento do Livro dos Espíritos que nós temos a resposta, nós temos um texto assinado por Santo Agostinho. E essa aqui é uma segunda ferramenta que a espiritualidade nos traz de graça, à nossa disposição, para que a gente possa pegar essa mensagem e, assim como tentar nos espelhar nas características do homem de bem, tentar aplicar o que Santo Agostinho aplicou. E ele disse assim na resposta a Allan Kardec: fazei o que eu fazia da minha vida sobre a terra. Ao final da jornada, eu interrogava minha consciência, eu passava em revista o que fizera naquele dia. E me perguntava se não faltava algum dever, me perguntava se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. E foi assim que eu comecei a conseguir me conhecer
melhor e começar a reformar em mim aquilo que eu tinha a aperfeiçoar. Então essa é uma ferramenta que está disponível para nós no travesseiro, todas as noites antes da gente pegar no sono, fazer a nossa oração. O autoconhecimento, meus amigos, ele é muito importante para que a gente perceba as nossas necessidades. Então, na medida do possível, nos cabe também como obrigação de seres que seguem no caminho de evolução, trabalhar também o nosso lado de autoconhecimento. E seguindo na questão 918, que fala sobre as características do homem de bem, que nós mencionamos antes, Kardec pergunta assim para eles: mas por que sinais se pode reconhecer um homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? Ou seja, como é que eu reconheço se eu já estou conseguindo chegar lá? Como é que eu reconheço se o meu próximo já consegue chegar lá? E ele tem a seguinte resposta: que o espírito prova sua elevação moral quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus, e quando compreende, por antecipação, a vida espiritual. É dessa forma que é possível que a gente verifique essa evolução moral. E para nos ajudar nesse entendimento, Kardec faz uma breve nota que diz assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. O homem cheio de sentimento, de caridade e de amor ao próximo. Ele faz o bem pelo bem. Ele faz o bem sem esperança de retribuição. Sacrifica o seu interesse à justiça, o seu próprio interesse à justiça. Mas vejam o que ele diz para nós: sem esperança de retribuição. E aqui é mais uma coisa que a gente deve trabalhar. A gente deve sempre, na medida do possível, praticar os atos bondosos, ajudar o próximo, sem esperar nenhum retorno, nenhum tipo de retorno. Fazer o verdadeiro bem, o verdadeiro amor, sem esperar o retorno. Esta é o verdadeiro sentido do amor e da caridade posto em prática. E é mais uma coisa que a gente pode refletir no nosso dia a dia. Mas como eu comentei antes, a gente sabe que isso é muito difícil. Para quem já estuda sobre o Espiritismo, sabe que a nossa escala de espíritos, ela é de espíritos inferiores, ela é de espíritos imperfeitos. Mas como que eu vejo isso? Como é que eu sei disso, Carlos Renato? É só olhar o mundo à volta. É só olhar o que está acontecendo. Às vezes é só olhar para um parente, é só olhar para um vizinho. E aí tu já consegue mencionar o grau de evolução da humanidade. Mas a gente não julga. Porque a gente já pode ter feito coisa pior. A gente só não lembra. Então esse é o ponto de reflexão. Nós ainda somos imperfeitos e estamos no caminho da perfeição. Nós somos seres perfectíveis e a gente segue nessa jornada. Dentre aquelas questões que fala sobre o homem de bem, é importante, meus amigos, que a gente tente, na medida do possível, recordar elas e ver se nós conseguimos nos enxergar em alguma delas. Qualquer uma. E eu acredito que todos nós aqui temos algumas delas. Talvez num grau menor, talvez num grau menor. Mas é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós temos diversas reencarnações, para que a cada reencarnação a gente possa se ajustar um pouquinho. Então a gente pode refletir e pensar: será que a gente já tem alguma daquelas características? Olha, eu tenho um pouco desta, eu tenho um pouco daquela, essa eu preciso trabalhar um pouco mais ainda. E aí a gente começa o ato de reforma íntima, a gente começa o ato de reflexão, com o nosso próprio esforço, porque ninguém faz isso por nós.
Eu não consigo evoluir por nenhum de vocês e vocês não conseguem evoluir por mim, ou pelo meu filho ou pela minha filha. Isso não existe. A vida é cada um. Então só aqui, meus amigos, a gente pode concluir de que essa jornada em busca do aperfeiçoamento, ela não é uma jornada fácil, mas ela é uma jornada factível que a gente possa atingir. E ferramentas para isso nós temos. Mas o tema de hoje era nós falarmos um pouco sobre o homem de bem que nós vimos nessa primeira parte em relação ao processo de transição planetária. Mas talvez alguns não saibam nem o que é transição planetária, então eu não posso me alongar no nosso tempo curto aqui para fazer, porque só exposição planetária daria uma outra exposição aqui na casa. Mas eu vou simplificar. Meus amigos, sintetizando, a Terra hoje ela é classificada, ela vive como um mundo de expiações e provas. E ela vai mudando para um mundo de regeneração. E uma pergunta que sempre surge é, mas a Terra vai mudar fisicamente? A Terra, meus amigos, ela de certa forma também é um ser vivo que vai mudando com seus minerais e vai evoluindo. Mas a transição planetária, o foco destas duas palavras, ela envolve a moral do espírito. O processo de transição planetária ocorre junto com o processo de evolução terrestre. A habitação, ela está sempre relacionada com o habitante. O habitante melhora, a casa melhora, o habitante melhora. Então o processo de transição planetária, ele diz o que para nós? Que nós, seres humanos, seres encarnados e desencarnados, vamos evoluindo moralmente até que nós deixemos o nosso egoísmo e o nosso orgulho de lado e nós possamos habitar um planeta com mais amor, com mais bondade, com mais caridade, com mais ajuda, a ponto de que esse planeta já não seja mais de provas e expiações, que é bem difícil, e passe a ser um planeta mais harmonioso, aonde o mal não prepondera tanto quanto prepondera hoje. Em síntese, processo de transição planetária, os espíritos melhoram, o mal deixa de aparecer tanto e o bem começa a se equilibrar. Atingido esse equilíbrio, a gente entra em outro estágio, que chamamos de transição planetária para um rumo de regeneração. E esse ponto principal, ele envolve basicamente, e o que é importante para nós, é a transformação moral de cada um. É individual. Nós mudamos, os nossos irmãos que se encontram aqui desencarnados também seguem nessa mudança. Na obra Gênese, no capítulo 18, no item 27, diz assim, a geração nova. E isso é muito questionado. E diz assim, para nos auxiliar nesse entendimento de transição planetária, abre aspas, para que na Terra sejam felizes os homens, preciso é que somente povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados. Que somente ao bem se dediquem, havendo chegado o tempo, essa eu vou ler bem devagarinho, havendo chegado o tempo, grande emigração, saída, grande emigração se verifica dos que habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo mais dignos do planeta transformado, serão excluídos momentaneamente, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação, confusão e constituiriam obstáculos ao progresso. Então, frente a isso, nós podemos fazer uma pergunta. Mas então, para onde esses espíritos que são excluídos, degradados, serão enviados? Onde terão nova oportunidade reencarnatória? Né, Júlio? Foi essa a questão que a gente tinha comentado antes. Para onde esses espíritos vão? Meus amigos, a resposta definitiva para essa pergunta, visto a nossa ignorância em relação ao conhecimento, nós não temos essas respostas de uma forma clara.
Então, esse fato específico de para onde serão enviados, a gente sempre deve sair da opinião própria, porque nós não temos acesso, nós não temos conhecimento, nós somos ignorantes em relação a isso. Então, o correto é a gente refletir que essa questão de para onde serão degradados cabe ao plano espiritual superior, responsável pelos processos de reencarnação, que tem acesso profundo aos aspectos que cada um de nós precisa. Então a gente não deve sondar para onde serão enviados ou não serão enviados, porque o plano espiritual tem seres que sabem muitos detalhes e vão atuar no que é melhor para cada um. Assim como um dia, talvez, nós viemos para a Terra, quem sabe degradados de um mundo que também evoluiu e a gente resolveu ficar paradinho, tinhoso, e a gente veio para a Terra, volta lá e aprende. Mas nós temos no item 27 de A Gênese um pouquinho de informação que dá para mais ou menos entender. Irão espiar esses espíritos degradados o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em mundos inferiores, em raças terrestres, ainda atrasadas, equivalente a mundos daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquiridos durante o período existencial aqui na Terra. Eles voltam para um planeta mais atrasados para ajudar na evolução deste planeta. Os gênios que a gente vê de vez em quando. E substituí-los-ão espíritos melhores, que farão com que reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. E sob o ponto de substituí-los-ão espíritos melhores, nós temos ainda na Gênese a seguinte informação, de que essa transfusão que se efetua entre essa população encarnada e desencarnada de um planeta, igualmente se efetua entre mundos, quer individualmente, um espírito apenas individualmente, nas condições normais, quer por massas, muitos espíritos ao mesmo tempo em circunstâncias especiais, emigrações e imigrações, a vinda de espíritos, coletivas de um mundo para o outro, da onde resulta a introdução na população de um deles elementos inteiramente novos, espíritos que trazem consigo a inteligência, o avanço, a experiência. Para quê? Para ajudar este mundo a se desenvolver também. Essas questões sobre esse desenvolvimento, nós encontramos tudo nos estudos da doutrina espírita. E ainda, na obra de Divaldo, no livro Transição Planetária, que foi uma psicografia recebida pelo Divaldo do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, no capítulo 14, o que Divaldo conta? Ele diz para nós que é certo que outras caravanas já vinham visitando a Terra com o mesmo objetivo desde a década de 70 e 80. Então já faz tempo, gente. Esse processo de transição começou faz tempo, não é novidade. Desde a década de 70 e 80, tomando as providências compatíveis para as reencarnações valiosas. Agora, no entanto, nas épocas mais atuais, soava o momento de intensificar o intercâmbio entre os terrícolas e os visitantes de um planeta chamado Alcíone, que já se movimentam em torno da psicosfera do planeta, aguardando um momento adequado. Diz que ele tomou conhecimento de um grande número de espíritos que se encontravam em colônias próximas à Terra, assimilando o psiquismo do orbe, assim como dos seus habitantes,
E da mesma forma, visitando centros espíritas, sociedades que mantinham ligação com esferas superiores, onde alguns já nos trabalhos mediúnicos da casa se comunicavam explicando a razão de se encontrarem ali. Então nós temos diversas literaturas que nos explicam este processo. E aí a gente para frente às características do homem de bem, a gente para em relação ao fato de que ocorre esse processo de transição planetária. E a pergunta que eu quero convidar a essa reflexão é: será que nós fazemos parte da turma que vai ou da turma que fica? Será que a gente está se habilitando para permanecer? Ou será que a gente está se habilitando para sermos espíritos que talvez vamos ter experiências novas em outros locais? É por isso, meus amigos, que a gente deve sempre praticar o bem, se espelhar naquelas características do homem de bem que foi dito antes. Mas aqui eu volto numa questão importante, para que a gente também, ao mesmo tempo que saiba que precisa sempre evoluir e melhorar, nos tranquilizarmos. Lá no início, foi perguntado qual é o perfil desses espíritos que serão degradados. E já nos foi dito, são os espíritos que praticam o mal pelo mal, não tocados do sentimento do bem. Fecha o espírito, fecha o princípio disso aí. Espíritos tocados pelo mal. E honestamente, eu não acredito que aqui nós tenhamos alguém que faça o mal pelo mal, que nunca foi tocado pelo bem. Bem pelo contrário, se nós estamos aqui numa sexta-feira à noite é para nos melhorarmos, para evoluirmos, para que a gente possa receber iluminação, para que a gente possa receber intuição e evoluir. Então nós devemos sempre buscar o esforço de fazer o bem, na medida do possível, na medida do que nós conseguimos e também baseado do que nós temos agora de informação. O estudo constante da doutrina espírita, as exposições, água fluidificada, o serviço do passe, que daqui a pouquinho vai ser feito, a prática do evangelho no lar é importantíssima, o atendimento fraterno. São ferramentas de que nós podemos usar de forma gratuita para que nós consigamos atingir características do homem de bem, consequentemente nos habilitando a sermos pessoas mais felizes e pessoas melhores. Então a gente deve se esforçar também, a gente deve fazer a nossa parte. Quando a gente tem a verdade, a gente consegue agir com mais clareza e com mais certeza das coisas. E falando de verdade, quando nos é revelado, meus amigos, a gente não pode nunca esquecer que o próprio Mestre Jesus nos disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a opção de permanência na ignorância de um sentido que eu digo é de não trabalhar a questão espiritual, de não trabalhar o aspecto de se desenvolver como ser humano melhor. A opção de permanecer na ignorância é nossa. É nossa. A gente tem livre-arbítrio para escolher evoluir ou não. Só que a gente tem que saber que, como a verdade liberta, a permanência na ignorância também nos atrasa. E se encaminhando agora para o nosso encerramento, a cada oportunidade, meus amigos, Deus nos proporciona um período de reencarnação. E nós precisamos então buscar nesse período curtinho, às vezes muito curto, muito jovial, às vezes se estende até os 90, o aprendizado cada vez mais das características do homem de bem. Porque o que a gente vai conseguir levar é o bem que a gente fez e que a gente aprendeu, e também o mal. Isso a gente leva, a inteligência. Nós somos todos aqui, todos somos aprendizes na escola da Terra, como eu gosto de dizer. E nós temos erros e mais erros do passado que nos acompanham. E é por isso que nós temos as oportunidades, já tivemos diversas oportunidades reencarnatórias para que a gente possa melhorar.
Todos nós somos irmãos, nós somos irmãs, em vias de aprendizado. Todos estamos aqui para aprender. Uns resolvem aprender um pouco mais, os outros resolvem ficar um pouco mais acomodados. Mas Deus, Jesus, e principalmente quem está sempre conosco, o nosso guia, o nosso anjo guardião, o nosso anjo da guarda, como prefiram chamar, Ele sempre segue conosco, nos acompanhando. Por isso, meus amigos, que nessa noite a gente possa sair daqui, tentar lembrar um pouquinho das características do homem de bem, botar a cabeça no travesseiro, pensar em tudo que acontece no plano espiritual que a gente não conhece e tentar nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Que a gente possa estudar sobre isso e aprender um pouco mais sobre essas questões. Então eu espero que todos nós consigamos refletir sobre isso que foi falado. Agradeço a todos a paciência e desejo a todos que tenham um ótimo final de semana. E nós vamos agora nos preparar para o passe. Muito obrigado, meus amigos. Deus, Mestre Jesus, nossos guias espirituais, nossos trabalhadores da casa de Ismael, meus amigos todos aqui presentes. Senhor, como é bom te ter no coração, como é bom te ter no pensamento, como o Senhor alivia a nossa carga tão difícil da nossa jornada na Terra. Ao mesmo tempo, como o Senhor também nos ajuda, nos fortalece no amor, no entendimento, na sabedoria de que somos seres eternos, somos espíritos imortais. Te agradecemos então, Pai, por mais uma oportunidade reencarnatória. Nos ajuda a nos mantermos no caminho reto. Nos livra das tentações, nos intua, para que nós possamos encerrar o nosso ciclo vitoriosos e possamos aproveitar o maior tempo possível voltado ao bem, nesse sopro que é uma encarnação. Senhor, pedimos as Tuas bênçãos ao nosso corpo físico e ao nosso corpo espiritual. Que esse passe nos ajude, que esse passe que está sendo transmitido agora pelos benfeitores acessem as nossas células que precisam tanto de cuidado, de amor. Acessem a nossa mente, que nos ajude a entender um pouco mais sobre o amor, sobre a vida, sobre a caridade, sobre o amor ao próximo, que nos ajude também a amar a nós mesmos. Pedimos que essas bênçãos recaiam sobre nós e estendemos também o pedido deste passe maravilhoso, esta ferramenta de Deus, aos nossos entes queridos que não puderam estar aqui hoje, aos nossos irmãos, à nossa família. Nós também pedimos pelos desafetos, Senhor. Pedimos pelos desafetos, porque somos irmãos. E amanhã depois, esses mesmos desafetos serão nossos irmãos, nossos pais. E seremos unidos no Teu amor. Então te rogamos, Deus, Mestre Jesus, Mãe Maria, te rogamos o bem do passe espiritual.
Que todos nós possamos receber esses fluidos salutares que vêm dos céus. E que nos esforcemos para cada vez mais nos tornarmos seres mais bondosos e mais amorosos. Muito obrigado, Pai. Muito agradecido, Mestre Jesus, aos irmãos espirituais que trabalham agora na casa e aos nossos guias e os nossos mentores. Muito obrigado pela ajuda de sempre e que assim seja. Meus amigos, o passe foi transmitido. Agradeço a todos e que tenham todos um ótimo final de semana com as energias renovadas. E sexta-feira que vem estaremos aqui novamente. Muito obrigado.